Do programa de hoje. Ontem foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, um dia que a gente fala bastante sobre essa doença, embora a gente tenha falado muito hoje em dia, né, da Covid-19, que está aí nos noticiários mundiais, até porque é uma série de impactos na nossa vida, mas a AIDS já vem de décadas, né, assim como a gente fala do câncer também. Só que a AIDS, diferente do câncer, a gente sabe como se prevenir e tem várias formas, mas muitas vezes as pessoas ignoram, acham que não vai acontecer com elas e falamos da AIDS, mas também tem as doenças sexualmente transmissíveis. Tem outras doenças, especialmente através do sexo sem o preservativo, né, que as pessoas podem contrair. E para falar mais sobre esse tema e a nossa realidade aqui em Lajeado e no Vale do Taquari, nós convidamos a Valdirene Bedinotto, que é a coordenadora do serviço especializado aqui de AIDS e doenças sexualmente transmissíveis em Lajeado, o SAI, que atende não só a população lajadense, mas um total de 27 municípios aqui da região, com serviços, entrega o coquetel, né, distribui esse coquetel, que hoje em dia já tem esse medicamento para as pessoas que têm a doença. Tem também a possibilidade de pessoas que têm o risco maior de contrair a doença também, já tem um cuidado, especialmente quando tiver uma relação que tem uma desconfiança. Enfim, tem muita coisa que a gente vai abordar a partir de agora, porque é um tema que precisa sim ser abordado e pelo que a Val nos falou aqui nos bastidores, os números não são bons, eles estão piorando, por mais que se fale, por mais que... É difícil alguém não ter consciência de como é transmitido a AIDS e do perigo que ela representa para a vida das pessoas. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, Val, e um bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, porque é sempre importante, né, voltarmos a esse assunto. E não que seja falado só no dia 1º de dezembro, né? Essa é uma data emblemática que as ações elas são intensificadas, mas tanto o SAI como todas as unidades de saúde se trabalha a prevenção todos os dias, né? Uhum. Principalmente desde 2013 que o município tem a implementação da testagem rápida, de como esse insumo melhorou a qualidade e a agilidade nos diagnósticos, né? E te perguntar, desde 2013? Em 2012, nós tínhamos já um projeto piloto que algumas unidades, né, o SAI e algumas unidades de saúde já realizavam. Em 2013, todas as unidades do município já fazem a testagem rápida. E o que significa isso para quem, de repente, não acompanha mais de perto? Vai-se a um local e, na hora, já sabe o resultado. Isso. Antes de 2012, 2013... a gente precisava realizar a coleta, ia para o laboratório e esse diagnóstico demorava de 20 a 30 dias para retornar. Hoje, a gente utiliza a testagem rápida, então são 4 testes, que é o HIV, sífilis, hepatite B e C, que em 15 minutos a gente tem um diagnóstico desses 4 agravos. Então, isso é uma facilidade, não necessita jejum, né? A agilidade, porque as pessoas também têm inúmeros compromissos e isso veio para facilitar, né? As pessoas têm feito o teste rápido, ainda tem bastante receio, tem aumentado essa procura, Val? Eu trouxe uns dados aqui que eu acho que são importantes da gente falar, né? Eu fiz um levantamento desde 2018, quanto ao número de pessoas que foram testadas no nosso município, de todas as unidades, né? Então, o total de testes realizado, por exemplo, em 2019, foi 14.103 pessoas, né? Aí, 2020, houve uma queda, obviamente, em função da Covid, né? E 2021, até outubro, nós testamos 9.219 pessoas. Nós temos um desafio muito grande, que é o Ministério da Saúde, ele tem a gente precisa alcançar que 95% da população sexualmente ativa seja testada, né? Esse é o grande norte de trabalho, né, que o Ministério nos dá. Para isso, seria necessário a gente ter testado 60.203 pessoas. Então, nós estamos longe disso, né?
A gente faz atividades extramuros. Ontem, por exemplo, a grande maioria das unidades saiu de dentro, né, do centro de trabalho e foi para algum local dentro da sua comunidade fazer. Nós estávamos na frente da Caixa Federal e a gente testou 135 pessoas. E é importante lembrar que dessas 135 pessoas, nós diagnosticamos 11 sífilis, um HIV e uma hepatite C. Do nada, assim, de pessoas que estavam passando e foi identificado alguém com HIV. É isso? É isso. Interessante essa informação. Imagina para essa pessoa que está passando ali, daqui a pouco, não, tudo bem, vou aceitar, vou fazer. A gente tem todo um trabalho diferenciado, né? A gente encaminha para o serviço, enfim, não é feito esse diagnóstico na rua. Existe todo um cuidado, uma ética e um respeito com a pessoa. Mas o quanto é importante essas ações e o quanto a gente precisa ainda trabalhar a conscientização, né? Se não tivesse feito essa abordagem, talvez essa pessoa não saberia. E hoje tem os coquetéis, né, que são muito importantes e que prolongam em muito tempo de vida das pessoas que estão com HIV. Hoje, as pessoas, quando são diagnosticadas, Ricardo, elas já iniciam com a medicação. Então, quando essa pessoa chega ao serviço sem ser ainda um caso de AIDS, onde ela é só portadora, que ela ainda não adoeceu, né? Essa pessoa ela vai ficar sem adoecer, porque ela começa com o uso da medicação logo após o diagnóstico. Então, a carga dela fica imunossupressa, digamos assim, e as defesas, o CD4, volta a subir. Ela fica como se não tivesse. Tanto que a chance de ela transmitir também é baixa. A gente trabalha com a seguinte normativa: paciente com carga indetectável é intransmissível. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento para diminuir a cadeia de transmissão. Né? Como é o trabalho, por exemplo, né? A pessoa foi identificada com o vírus, com HIV. O SAI tenta fazer essa relação. Você teve relação com alguém sem proteção, essa pessoa ela é avisada. Como funciona essa questão de buscar a rede para evitar que outros possam estar também e continuem transmitindo? A gente precisa das informações que o paciente nos repassa, sempre, né? com muito sigilo, evidentemente. Né? Essa questão, existe uma ética profissional para todos, né? Então, o que a gente sempre prima? Que essa pessoa faça o contato com o seu parceiro, a sua parceira, e traga até o serviço para ser testado, né? Então, às vezes é um trabalho difícil, né? Porque a gente precisa que o paciente nos diga, nos refira quem são esses contatos, né? O que deveria ser feito é sempre que a pessoa que expôs faça esse contato. Falamos agora há pouco sobre o início da testagem rápida, ali 2012, 2013, né? Isso. E o SAI, há quanto tempo já atua? Nós iniciamos em 2012, foi quando esse serviço foi disponibilizado. Desculpa. O SAI como um todo, não só o 99. teste rápido. 1999. Isso. Então nós temos aí mais de 2 décadas já de atuação do SAI em Lajeado. E como é que está a evolução, né, em relação principalmente a AIDS, mas também as outras doenças sexualmente transmissíveis? Valdirene Bedinotto, coordenadora do SAI aqui na Lajeado, porque você falava fora do ar antes que os números eles continuam crescendo, né? A gente tem... eu tenho os dados desde 94 dos números, né? Eu me lembro que eu entrei em 2000 no serviço e eu fiz o cadastro do paciente em 77. E nós estamos hoje com 1.800, mais de 1.800 pacientes. A gente vem numa crescente, né? Desde 2012, ali, a gente tinha, por exemplo, 67 diagnósticos no ano. Daí foi 2013... 108, 2017, 150. Então, a gente vê um aumento considerável, né? Desde a implementação da testagem rápida. E atualmente, quantas pessoas nos últimos anos? Esse ano, a gente, até final de setembro, desculpa, a gente teve 123 casos. Esse ano. O que é importante falar é... O que vem mudando nos últimos anos é a faixa etária, né? A gente está com uma prevalência de pessoas de 20 a 34 anos.
muito grande. Alguns casos abaixo até de 20 anos, né? Então, a gente tem uma população muito mais jovem agora no serviço. Que tivemos um período com uma preocupação em relação aos mais de idade, né? Isso diminuiu, então? Diminuiu. Nós estamos com... A primeira faixa etária seria dos 20 aos 34, depois dos 35 aos 49 e, por último, acima de 50. Pela informação que você passou, nós temos hoje em Lajeado que o SAI acompanha em torno de 1.800 pacientes com HIV, é isso? Isso aí. 1.800. Existe, Valdinene, um percentual que vocês trabalham ou que também é referência em termos de Brasil, de pessoas que, de repente, estão e são portadoras do HIV e não sabem, primeiro ponto, e se há um percentual de pessoas, por exemplo, que, por uma questão de não querer aparecer, procuram atendimento em outras cidades? Nós temos aqui próximo o SAI de Estrela, Venâncio Aires e Santa Cruz, que são os SAIs mais próximos, né? Porto Alegre, há um tempo atrás, também aceitava pacientes. Agora, há um retorno desses pacientes, né? Sempre recomendo ir para a cidade. A questão do preconceito, ela vem desde o início da AIDS, e eu digo, a medicação evoluiu, os exames evoluíram, o tratamento hoje é outro. As medicações quase não têm efeitos colaterais, mas a questão do preconceito, ela continua muito forte. Eu digo, a gente não evoluiu nesse quesito. Então, algumas pessoas, sim, elas se tratam fora. E o pior de tudo é as pessoas que, por medo de serem identificadas, não se tratam. Esse é o nosso maior desafio, né? Que depois que a pessoa faça o diagnóstico, que a gente consiga manter essa pessoa vinculada ao serviço com a carga indetectável. Para a saúde dela, para a qualidade de vida dela, para diminuir transmissão. E o que a gente vê ainda é muito sofrimento dessas pessoas, né? E o Ministério, ele faz uma estimativa de que para cada um caso existam mais 3 que a gente não diagnosticou. Nossa. Qual é o percentual de letalidade hoje de portadores? Eu vou te falar desse ano, que a gente teve um acréscimo. É diferente para nós e para o Ministério, os diagnósticos que a gente faz de portadores do HIV e doente de AIDS. São duas... é um corte, né, que tem. O que a gente tem visto esse ano, principalmente, dos diagnósticos que foram realizados, 39 foram casos de HIV e 53 casos de AIDS. Houve uma inversão muito grande. Então, as pessoas estão chegando doentes no serviço. E a gente teve um total de 11 óbitos. Então, é um número muito grande, né? Nessa faixa etária, né? Principalmente os mais jovens. Isso aí. Então, assim, as pessoas elas já ficaram em torno de 6 a 7 anos circulando, né? Às vezes não só na rede pública, mas na rede privada também, sem que tivessem acesso a esse diagnóstico, né? A maioria dos óbitos de pessoas que daí já descobriram tarde ou que não Muito estavam tarde. se tratando. Não, esse ano a gente teve essa diferença de pessoas que fizeram o diagnóstico muito tarde. E aí descobre e já logo em seguida acaba eu digo, falecendo. a gente se reporta lá no início da epidemia, né? Onde as pessoas chegavam muito doentes já. Então, hoje, com todos os avanços, com todos os acessos às informações, parece que isso não poderia mais acontecer, né? Ou que fosse de uma maneira isolada, uma quantidade menor de pessoas que chegassem já doentes dessa maneira, né? Elas dizem que usam preservativo Não. ou que, de repente, esqueceram naquele momento ou foi um lapso. É basicamente pela transmissão no sexo mesmo? Tem a questão Sim. da seringa, a droga injetável ainda? A gente não tem mais usuário de droga injetável, né? Pelo menos nos últimos anos. Lá no início... A principal transmissão, então, é o sexo. Sexual. Sexual. A gente, lá no Homem e começo, mulher, tem muito questão de homem e nós homem temos também? é um equilíbrio. Eu até tenho um número correto aqui. A gente tem, digamos, de Lajeado, no ano de 2020, foram 40 homens e 36 mulheres, né? Então, não há uma diferença muito grande. Até
Mas se tu for pensar, a gente acessa muito mais mulheres do que homens, né? Então, esse número, ele assusta, porque a gente testa menos homens, mas ainda nós temos um número maior, né, de homens. E outra questão que chama muito atenção é o número total de óbitos, que a gente teve desde o início, 251. E 173 homens morreram para 78 mulheres. Mais homens, então. A dificuldade da adesão, da continuidade do tratamento, né? De mais exposições, eleva muito o número de óbito masculino. Valdirene, a gente só vai te pedir um minutinho, porque o Márcio Steiner tem informação de acidente, e depois a gente finaliza nosso bate-papo com algumas questões ainda. Márcio, por onde andas? 386, Fabiano Conte, ouvintes, aqui na altura do trevo de acesso a Bom Retiro do Sul. A gente trazia uma primeira informação no boletim anterior, até falávamos que se tratava de um caminhão, na verdade, a saída de pista de um Corolla, um automóvel Corolla com placa de São Leopoldo, seguia no sentido capital interior, quando, conforme relato do motorista, condutor deste Corolla, um cidadão de 51 anos, é um assessor jurídico de São Leopoldo, conforme ele, o Corolla teve um problema mecânico, não parou a sua aceleração, ele começou a segurar pelo freio de mão, não conseguiu, e para evitar alguma coisa mais grave, ele resolveu tirar para a direita e saiu de pista. Então, apenas danos materiais nessa situação aqui junto, nas imediações do trevo de acesso a Bom Retiro do Sul. Está tudo bem com ele e, neste momento, a CCR Via Sul já providencia também a retirada deste veículo, colocando ele sobre o guincho, e o fluxo aqui no local, ele está apenas na pista da esquerda, mas apenas por mais alguns minutos, é bem tranquilo o trânsito por aqui também. Com vocês. Tá bem, obrigado, Márcio. Márcio retorna daqui a pouco novas informações. É importante essas informações, né, Ricardo, que a Valdirene tem trazido e dizer, né, esse teste, Valdirene, ele é o teste rápido. Adianta, por exemplo, e tem acontecido, a pessoa tem uma relação sexual na noite anterior, vai para uma balada, para uma festa e vai no outro dia lá, eu quero fazer o teste. Ele tem eficácia? Ele funciona? A gente sempre faz o teste, né? Mas existe um período de janela imunológica que são 30 dias. Então, se eu faço o teste hoje, o resultado vai ser desde que eu nasci até 30 dias atrás. Quando acontece essa situação, a gente tem uma medicação que é proposta para a pessoa, né? Que é a profilaxia pós-exposição. A pessoa faz o uso de uma medicação por 28 dias, só que tem que ser iniciada até 72 horas após a exposição, e é uma proteção a mais. Hoje a gente se fala em proteção combinada, existem várias maneiras, né? O uso do preservativo, a medicação nos casos de exposição, e existe a medicação para as pessoas que são negativas e têm relações com pessoas positivas, para também diminuir a possibilidade, né? Então, a gente tem inúmeras alternativas para oferecer, para ofertar, para buscar, né? Para nos proteger. A gente sempre lembra, as outras ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, todas têm cura. A AIDS é uma doença crônica que tem tratamento. Então, ela é que nem a diabetes. Podia haver uma mobilização, como houve, né, para a Covid, para fazer uma vacina para a AIDS, que olha quanto tempo que a gente fala sobre isso e não adianta, não vem, né? Ainda não, mas estão estudando. Quem sabe um dia. Né? Inclusive, essa semana, nos últimos dias, a Anvisa aprovou um novo medicamento para tratamento do HIV, né? Ou seja, tem evoluído também essa questão. A medicação, desde o início, ela evoluiu muito. Aqueles coquetéis, a gente chamava, né, de coquetel, eram 10 comprimidos, 12 comprimidos. Hoje tem a possibilidade de tomar um único comprimido por dia. E até pelas tuas colocações, né? O portador do HIV é aquele que tem uma carga viral mais baixa, né? CD4. O CD4 é o nível de defesa. Então, normalmente a pessoa tem entre 1.000 e 1.200. Para ser considerado caso de AIDS, ele tem que estar com as defesas abaixo de 350. Certo. Que daí já é considerado doente, né? Às vezes a pessoa tem um CD4 abaixo de 350, mas ela não tem
não tem nenhum sintoma, mas já é considerado igual. Desde que é feito esse acompanhamento lá 2012, 2013, ou até mesmo lá de 99. Tem pacientes que lá detectados que vivem até hoje, tranquilos. Né? Nosso paciente número 1 está vivo. Está vivo. Está vivo. E ele fez o diagnóstico lá na época de 90. Prova né? a importância de testar cedo e de receber esse medicamento aí para continuar. E que tem uma vida normal, né? Desde que se cuide, né? Vida normal. Ela não, a AIDS, ela não impede que a pessoa tenha uma vida normal, né? O que a gente sempre lembra. Tomar um comprimido por dia, existem inúmeras outras doenças que precisam tomar medicação, Eu tomo né? para pressão alta todo dia. Então, a gente sempre frisa muito isso, que a medicação ela também vem para auxiliar. Obviamente, seria melhor que ninguém tivesse, né? Claro. Mas isso seria o ideal. Bom. O real é o que a gente tem. Só passar, então, o endereço, o contato de vocês, o SAI, né? Para quem estiver nos escutando e quiser buscar mais informações. Nós trabalhamos das 7 às 4 da tarde, sem fechar o meio-dia, na rua Alberto Torres, 560. E o telefone é 3982-1131. Em frente ao Tabelionato Klein. Isso aí. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado aí pelos esclarecimentos, porque é um tema que ainda as pessoas têm muita curiosidade, mas também tem o preconceito, como disse a Valdirene. E quando a gente pode apresentar números e informações com clareza, como a Valdirene traz, é sempre importante para o nosso ouvinte ficar atento. E não vale só para Lajeado, né? Você que nos acompanha em qualquer cidade aqui da região, fique atento, procure o atendimento, né? Se não tem na tua cidade, então procure um centro de referência mais próximo, para evitar, né, que se aumente o número de casos. Falamos com Valdirene Bedinotto, coordenadora do Serviço de Assistência Especializada de Lajeado, SAI, que atende casos de AIDS, HIV, mas também de doenças sexualmente transmissíveis. Vem aí o Independente Notícias e já voltamos com mais Panorama.